Prontinho, gente, boa noite então para todo mundo. Hoje nós vamos fazer uma revisãozinha dos 2 últimos métodos que a gente, na nossa última aula Meet, nós retomamos, na verdade, os seminários que foram apresentados por vocês do método científico e do método criativo. E para hoje a gente vai falar rapidamente, né, sobre os 2 seminários que foram do método recepcional e do método comunicacional. Aí nós temos hoje o seminário do grupo que vai falar sobre o método semiológico, e eu vou colocar depois só para ficar na ordem por uma questão de mania mesmo. Então depois eu já coloco o próximo seminário. E aí, antes da gente começar a falar sobre esses métodos de ensino de literatura, eu só queria falar para vocês a respeito da nossa organização em relação ao conteúdo, né? Porque nós estamos caminhando para dezembro, semana que vem já é dezembro. Então, como vocês devem ter visto lá no cronograma, nós temos, nessa semana, então, o método semiológico. Boa noite, Eduarda. Depois, para a semana que vem, nós temos o grupo do letramento literário. Na outra semana, agora eu não vou lembrar, deixa eu ver aqui os dias. Então, na semana que vem, dia 3, letramento literário. No dia 10, seria a revisão, que na verdade, então, a gente está fazendo 2 seminários e na aula Meet a gente recupera esses 2 seminários, né? E assim a gente vai fazendo. Então, no dia 10, a gente recupera os outros 2, que no caso é o de hoje, método semiológico, e o da semana que vem, que vai ser o letramento literário. E o dia 17 é o nosso último dia de aula. E se vocês observarem lá, nós temos uma atividade avaliativa de revisão. E aí, o que eu estava pensando de fazer, já que, pelo que eu vi, até agora, acho que a Fernanda respondeu uma das questões propostas pelo grupo. Então, no dia 17, vocês entregarem as respostas de todas essas perguntas feitas pelos colegas. Então, nós tivemos 6 grupos, né? E então vocês vão ter, na verdade, 5 perguntas, por conta de que vocês não têm que responder a própria pergunta feita, né? A menos que queiram. Então, cada grupo teria 5 perguntas, cada pessoa, né? Teria 5 perguntas para responder e postar no dia 17. Então, no dia 17, fica essa atividade. E aí, quanto antes vocês conseguirem concluir, melhor, né? Claro que vocês vão depender da semana que vem, por conta do seminário do último grupo. Tudo bem, assim? Ô, professora. Oi. Só uma pergunta. Você passou alguma instrução em relação a esse trabalho? Porque eu não lembro de você ter falado para todos os grupos fazerem essas perguntas. Eu não lembro das instruções. Não, todo grupo tinha que fazer uma pergunta para os demais responderem. Então, acho que em todas as postagens, você vai encontrar lá a pergunta feita pelo grupo. E mesmo tem algumas pessoas que colocaram até no final do seminário, né? Alguma coisa assim. Então, acho que o que... não, foi a Ângela que respondeu a do método criativo, né? E mais? Do método científico foi a Fernanda, isso. Fernanda falou do método, respondeu, então... Você pode até recortar e colar essa pergunta, depois eu posso até, qualquer coisa, eu deleto ela, para vocês entregarem no finalzinho, no dia 17. Então, todos os seminários, vocês vão ter
uma perguntinha. Cada pessoa vai responder 5. Acho que vocês podem até postar essas perguntas em dupla. Em grupo é muita coisa, né? Mas acho que em dupla. Pode ser? Isso, então beleza. Pode. Isso, aí não tem prova. Fica a nota do seminário como uma nota, e aí a outra nota seria dessa atividade, das respostas feitas. Beleza? Melhor impossível? Então, fechou. Bom, então vamos começar a falar sobre os dois. O que foi, Larissa? Larissa. Também te amo, Larissa. Então, vamos começar a falar sobre esses dois últimos seminários que foram do método recepcional e do método comunicacional. Bom, quero dizer para vocês aí que o grupo que fez do método recepcional, saibam que esse método é um dos mais valorizados em relação ao ensino de literatura, justamente por conta da sua característica, que é olhar para a recepção, ou seja, olhar para o leitor. Então, por isso, a gente vai encontrar muitas pessoas que optam por trabalhar apenas com o método recepcional. Mas, de modo geral, o que a gente pode perceber, e não sei se vocês, ao assistir os seminários, se vocês conseguiram perceber que há sempre uma relação entre eles, né? Nenhum método é totalmente inovador a ponto de não recuperar informações de outros. Então, inclusive, quando a gente estava falando sobre o método científico de levantamento de dados, vocês vão ver que isso aparece em quase todos os métodos. O professor analisa o seu contexto, levanta os dados, as informações, para a partir disso escolher o melhor material, o melhor livro, enfim. Então, são muito comuns a questão do método criativo, quando vai para a parte da produção. Então, eles estão bem interligados. E o importante é sempre que a gente conheça os métodos, porque a gente também não precisa ficar refém de um apenas, né? A gente pode aproveitar o que há de bom em cada um dos métodos e mesmo o que for importante para aquele contexto. Às vezes, naquela situação específica, um método vai funcionar melhor do que o outro. Bom, então, falando sobre o método recepcional, não vou ficar alongando muito, até porque o seminário dos grupos, né, tanto do recepcional quanto do comunicacional, os dois estão bem completinhos, então é só revisão mesmo, só comentários gerais. Vou compartilhar aqui. Por que não está aparecendo? Peraí. Deixa eu só tentar. Bom, a questão que é muito importante, então, para esse método recepcional, falando dele primeiramente, né? Então, a gente está pensando nesse foco na recepção. E ele tem de inovador, vamos dizer, porque ele vai contra todos os princípios tradicionais de valorização da obra em si. Quer dizer, não é só a obra, claro que a obra é importante, né? Mas o foco está sobre o leitor. Então, por isso que ele recebe esse nome de recepcional, né? A importância da recepção, pensando aí
no ponto de vista do leitor. Então, é uma preocupação que sai da obra, né, que tradicionalmente é o que acontece, foco na obra, no autor, no contexto histórico, tudo aquilo que a gente conhece do ensino tradicional, para um enfoque no leitor e na recepção que esse leitor faz do texto. E eu acho isso incrível, porque a gente percebe o quanto que, às vezes, cada sala, cada grupo de alunos tem recepções bem diferentes em relação ao texto, né? E é isso que faz com que a gente tenha, não precise padronizar o que é uma dificuldade quando a gente pensa nos métodos apostilados. Principalmente quando esses métodos já trazem o livro de literatura. Claro que para os pais isso é maravilhoso, porque já vem o livro junto, ele não tem que comprar livro à parte, porém, é todo pensado nos grandes métodos aí de ensino do Brasil, é o Brasil inteiro lendo os mesmos livros. E aí a gente deixa de ver a particularidade da região, daquela turma específica, né? Porque não dá para a gente comparar o contexto de, sei lá, São Paulo com do interior, sei lá, qual estado, né? O mesmo do estado de São Paulo, do estado do Paraná, são contextos muito diferentes. E eu falo, por exemplo, o material do objetivo, ele traz, acho que no 7º ano, como se trabalha muito, né, com análise, interpretação de imagens, de gráficos, essas coisas, eles trazem um mapa do metrô. E para quem é de São Paulo, faz todo sentido, porque a criança, né, o adolescente que estuda naquela escola, ele já foi para o metrô, ele sabe como funcionam as coisas, né? Agora, quando você pega alguém de uma cidadezinha pequenininha, e muitos nunca nem foram para São Paulo, falar sobre como se dá a orientação para pegar o metrô é toda uma informação extra que você tem que trazer para contextualizar antes de ir para a própria análise do texto, né? Então, e isso também pensando em qualquer, por exemplo, na ideia de literatura, que tipo de literatura que eles podem ter acesso, que tipo de contexto cultural mesmo, porque é muito mais fácil ter ido ao teatro, ter ido ao museu. Na cidade pequena, como, né, nós moramos, já é difícil a criança ter esse tipo de acesso. A criança ter ido, por exemplo, a uma ópera, né? Nem sabe o que é isso. Então, são contextos diferentes, e você padronizar o livro literário, ele gera aí um probleminha, pensando principalmente nessas referências, e o que o texto vai falar sobre os horizontes, porque os horizontes são diferentes, né? E para você romper esses horizontes, obviamente que vão ser obras também diferentes. Enfim, estou passando lá na frente. Então, o método recepcional, ele tira o foco da obra em si e coloca no leitor. Por isso, a gente tem um relativismo da interpretação. Claro que não é qualquer interpretação é aceita, aquelas interpretações mais malucas, é sempre pautada no texto, mas há uma liberdade maior para o leitor ler e dar os seus palpites, né? Mostrar o que ele entendeu daquilo. É importante a gente pensar nessa mutabilidade dos objetos e também da obra literária dentro do processo histórico. A forma como a gente lê uma obra literária hoje certamente é diferente da forma como os nossos pais, sei lá, os nossos avós leriam essa obra, né? Então, porque são contextos diferentes.
os nossos pais, por exemplo, se chocariam diante de uma obra, iria achar um absurdo a gente ler uma obra sobre tal tema, né? E para nós não há nada de diferente, porque são contextos diferentes, a recepção vai ser diferente, né? Então, cada contexto vai fazer, não é, Duda? E também, tem problema, Camila? Pensem bem no tipo de literatura que as mulheres antigamente gostavam de ler, né? E hoje, que tipo de literatura nós, mulheres, gostamos? Pode ser que tenha gente ainda que goste daquele romance romântico, trágico e tal, mas a maioria, talvez não. Ai, a Duda gosta. Eu odeio o romance romântico. Depende do romance, porque, tipo, às vezes eu leio romance. Eu gosto de romance também, eu amo. Mas tem muita escrotice também, né? Tem, com certeza. Eu não sou muito fã do romance, não. Aquele romance meloso, não dá. Tanto que vocês devem ter visto, né? Os meus alunos lendo Romeu e Julieta. E eles liam as falas assim do Romeu, aquela coisa mais melosa impossível, e tipo, eles, nossa, que tóxico, né? Os comentários sobre o que era a figura do Romeu é outra, né? Hoje a gente olha e a gente não vê como algo positivo aquele tipo de relação, né? E antes era a representação do amor, Romeu e Julieta, né? Então, a forma como a gente vai olhando para as obras, para os personagens, vai mudando, né, com o passar do tempo. Bom, então essa questão da mutabilidade, que é importante a gente pensar. A obra, ela não é uma obra acabada, né, porque a todo momento ela se transforma, não é aquela obra fechada, é uma obra que permite outras interpretações, e ela é o cruzamento de apreensões que se fizeram e se fazem nos vários contextos históricos em que ela ocorreu. Até mesmo quando a gente pensa na figura do Bentinho e da Capitu, antigamente, seria muito provável que as pessoas passassem a condenar Capitu. Né? Hoje a gente já acha o Bentinho um louco alucinado. Muita gente, né? Mas algumas pessoas pensam no Bentinho como alguém que, nossa, ele era um ciumento alucinado, que criava ideias. Então, isso tudo depende muito do contexto em que ocorre a recepção. E por isso que nenhuma leitura ela é igual, né? Ela vai se transformando, porque o contexto também muda. Então, há uma reconstituição histórica da sensibilidade do público, interação do leitor com o texto, né? E é esse o ponto central. Os horizontes de expectativas, e aqui sobre a gente fala, né, da questão social, intelectual, ideológica, linguística, literário, além dos fatores de ordem afetiva. E esse é aquele ponto que eu falei que tem muito a ver com o método científico, que é o levantamento de dados diante da sua turma. Você olha para ela, levanta as informações socialmente, intelectualmente, qual que é a ideologia que perpassa ali a mente das crianças, dos adolescentes, qual é o repertório linguístico, até mesmo o repertório literário. Então, esse levantamento, ele é o mesmo que aparece lá no método científico. Levantamento de dados, de hipóteses, e aí, a partir dessas informações, você vai apresentar para o seu aluno o que ele espera, né? A gente vai naquele conforto inicial, que é o que a gente sempre pensa, olha, o ponto de entrada da literatura é aquilo que o aluno gosta, né? É justamente porque a gente está buscando esse conforto.
esse horizonte de expectativa. Que tipo de discurso que o meu aluno gosta, qual é o tipo de ideologia, que tipo de tema que ele curte, e a partir disso você estabelece os horizontes de expectativa. Bom, no ato de produção de recepção, há uma fusão ali de expectativas, né, de horizontes de expectativas que se dá obrigatoriamente. Uma vez que as expectativas do autor se traduzem no texto, então há uma expectativa do autor produzida naquele texto, e ao receber esse texto, o leitor, né, vai criar, em cima das suas expectativas, ele vai recuperar as expectativas do autor, por isso que é um processo de interação mesmo, né, de ação contínua entre o leitor com o texto, né, com o autor mediado pelo texto. E o texto se torna o campo em que dois horizontes podem se identificar ou se estranhar. E esse é um ponto também extremamente importante. Na hora do conforto, identificação, né? Na hora da gente criar uma ruptura, a gente precisa trazer o estranhamento. Então, aí a gente tem uma distância estética, então a diferença entre as expectativas e a forma concreta de uma obra nova. A valorização das obras se dá na medida em que, em termos temáticos e formais, elas produzem alteração ou expansão do horizonte de expectativas do leitor. Então, esse é o momento de mudar a expectativa. Lembra que primeiro a gente levanta quais são os horizontes de expectativa do nosso leitor, da nossa turma. Aí, num primeiro momento, aquele conforto, aquele leite com chocolate para acalmar, né? Então, é aquilo que o aluno já gosta. Depois disso, você tem que vir com algo que vai estranhar, gerar um estranhamento. Você vai trazer algo diverso, seja pela questão temática, seja pela questão ideológica, ou seja pela questão de estética mesmo, né? Pensando no texto literário. Então, o que de diferente a gente vai trazer para esse leitor? E é isso que vai fazer com que ele rompa os seus horizontes, ele saia daquilo que ele gosta, porque senão ele vai ficar a vida toda só lendo aquilo. Então, é esse o ponto principal, é o estranhamento que faz com que a gente avance, né? Então, dá para a gente oferecer o que o aluno gosta? Com certeza, mas não pode ser só isso, senão ele não apresenta outra perspectiva, né? Ele não experimenta outra perspectiva. E a literatura de massa, e vocês gostam muito disso, tem muita gente que gosta, né? Ela não é valorizada justamente porque ela não expande os horizontes, né? Elas estão de acordo com um pensamento de uma classe, principalmente para aquela classe a quem ela se dirige. Então, se eu tenho livros feitos para adolescentes, por isso que a gente fala, é meio teen, porque é feito para o público teen, né? Então, é esperado, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer naquela história. Ou, sei lá, que é publicado esses livros de massa que são feitos para... Ah, Nayara, eu sempre lembro de você, Nayara. E não tem problema nenhum, né? A questão é não ficar limitado a isso, é conhecer outras literaturas. A Camila também gosta. Eu odeio. O que é clichê, para mim, me irrita profundamente, porque eu não gosto desse negócio de água com açúcar, que eu sei o que vai acontecer no final, sabe? Eu gosto da história que é imprevisível. Eu não falo. A Camila é iludida. Oh, meu Deus do céu. Cada um tem o seu gosto, né? Mas assim, tudo bem, desde que não seja só isso,
né? Vocês podem ler aí as literaturas de massa de vocês, mas é preciso que vocês conheçam outra literatura. Até porque você precisa trazer para o seu aluno algo distinto, né? Não mais do mesmo. Oi. Antes de ficar punk esse ano, né, nos estudos e tal, eu tava lendo um romance, eu tava lendo A Elite não, A Seleção, né, aquele bem clichê de princesa, de reino lá, de princesa, né, tal, de príncipe, na verdade, e ao mesmo tempo eu tava lendo Madame Bovary, é equilíbrio, né? Exatamente, aí a vida tem que ser um equilíbrio, não dá para ser só clichêzinho, né? Por mais aconchegante que seja. A gente precisa trazer uma coisa diferente. A diferença é que eu lia o livro inteiro em uma noite, e Madame Bovary eu demorei uns 3 meses. Tudo bem, não tem problema. A Mayara falou que é de lua. E tá tudo bem, né? Essa é a frase desse ano. Tá tudo bem. Bom, e claro que essa literatura de massa, ela vende tanto por isso, né? Porque ela é uma leitura aconchegante, ela não te faz desestruturado, tipo, nossa, será que eu estou pensando de algo de forma incorreta? Nossa, será? Não, é tipo aquilo que é para você curtir. Funciona muito como lazer, no sentido mais lazer, né? Agora, quanto mais leituras o aluno tem, o indivíduo tem, né? Maior é a propensão para modificação dos seus horizontes. Por isso que você só lê literatura de massa, você vai ficar só na literatura de massa. Tá confortável. Né? Agora, quanto mais você lê sobre outras coisas, mais o seu horizonte aumenta, cresce, né? E a ideia é que você saia da monotonia, porque para mim, é o que eu estou falando, o clichê para mim é cansativo, ele é chato, porque eu já sei que vai acontecer mocinha, o fim trágico, sabe? Isso para mim é monótono, não é algo que me atrai. Então, quanto mais você lê outras coisas, mais chato o clichê fica, né? Ou ele serve só para distração. E é uma necessidade que a gente sempre pense nessa transformação, né? Nessa abertura dos horizontes. Então, aí é preciso uma contínua reformulação das exigências do leitor quanto à literatura, e por isso deve-se enfatizar essa obra difícil, né? Porque o que você lê em uma noite, Camila, é o confortável. Agora, o que você, por exemplo, que Madame Bovary mexe com a sua estrutura intelectual, emocional, sei lá que tipo de efeitos que ela traz, é diferente, né? Por mais que leve 3 meses, você fica 3 meses ali mastigando aquela obra. Então, o ideal é que se priorize a obra difícil. Claro que não precisa ser uma aberração, não precisa passar Camões, os Lusíadas para a turma iniciante, né? Mas é por meio da discussão dessas obras que você tem uma ampliação dos horizontes. Deixa eu ver o que tem. E você está falando de outras obras, né? Que não a literária. De marketing, desenvolvimento. Bom, então nós temos como os objetivos, e aí o grupo, né, as meninas mesmo, falaram sobre os objetivos e critérios de avaliação. Se o foco está no leitor, consequentemente, o leitor
que é o aluno, no caso, tem que ser participativo, ele tem que estar ali expondo o seu ponto de vista. O professor deve provocar situações que gerem um questionamento desse horizonte. Oferta de diferentes leituras, incitando a reflexão. Então, vamos pensar num público muito seleto, de classe A, elite da elite, sala cheia de brancos, ricos, que dinheiro não é preocupação nenhuma. Se eu trouxer para eles obras que tratem desse mesmo contexto, como que eles vão crescer intelectualmente? Eles vão ter mais do mesmo, é o contexto em que eles vivem. Quando você traz uma literatura marginal para esse público, você mexe com a estrutura. Né? No primeiro momento, eles podem criar repulsa, eles podem criticar a atitude, mas o professor vai a todo momento provocando esse questionamento, para que aquele grupo seleto pare e pense, opa, existe um outro mundo além do meu, né? E existe um outro mundo além do meu que não é feito da forma como eu imagino, cheio de preconceitos, de que favelado é bandido, é drogado, é não sei o que, é traficante. Então, romper, percebam como é importante esse romper de horizontes, você apresenta novas perspectivas e assim você quebra paradigmas. Certamente a pessoa vai parar para pensar que em algumas questões ela foi preconceituosa, ou se ela não parar para pensar um dia, né, espera-se que ela consiga fazer esse tipo de raciocínio. Então, o dar o que é comum, o que o aluno gosta, tem que ser um ponto de entrada, né? Depois disso, é romper com questões ideológicas, é isso que nos faz ver o mundo de outra forma. E isso não significa que sempre você vai mudar de opinião. Muitas vezes, ao você ver algo diferente, você vai se tornar mais convicto do seu posicionamento, né? Então, não é só para mudar, é para que a pessoa entenda o outro lado, mas ela consiga definir melhor por que a ideologia dela ainda assim é a mais verdadeira para ela, né? Então, é bastante interessante pensar nessa forma de romper, né? Então, sempre oferecendo diversas leituras de diferentes tipos, incitando a reflexão, sempre estimulando a criticidade, a ideia de ser receptivo a novos textos, né? Então, não ser sempre o leitor que só gosta de gibi, e ele só vai ler gibi a vida inteira. Não, ele precisa conhecer outros textos, e outros textos que dialoguem com aquele texto literário, questionar as leituras efetuadas em relação ao seu próprio horizonte cultural. É importante questionar por que você gosta tanto desse tipo e não do outro, né? Por que esse outro te incomoda, ele te gera aí uma repulsa, né? Então, para a gente refletir mesmo, o caráter crítico é fundamental. Transformar os próprios horizontes de expectativas, bem como os do professor, da escola, da comunidade familiar e social. E é aqui que a gente entra com aquela fama de doutrinador, porque muitas vezes a gente vai levar para a leitura algo que os pais não querem, porque não falam dos princípios religiosos que eles defendem, porque não falam dos valores do cidadão de bem, né? Porque eles não querem que a gente trate de outras questões. E aí a gente é taxado de doutrinador. Agora, se a gente não fizer isso, nós não estamos sendo bons professores, né? Porque senão a gente nem precisaria, né? Deixaria ele lá lendo mais do que ele já lê naturalmente. Então, é preciso sempre
pensar como que a gente vai trazer posicionamentos diferentes para fazer com que aqueles alunos entendam que nem tudo na vida é como eles imaginam. Não é o universo só do jeitinho que ele vê, né? Existem muitas formas. E para romper com preconceito religioso, para romper com preconceito racial, enfim, com qualquer tipo de preconceito, né? Porque às vezes eles reproduzem esse discurso que é familiar. Aí por isso que às vezes a gente incomoda os pais, né? Nossa, tá trazendo, sei lá, um tema sobre sexo, alguma coisa assim, né? E os pais conservadores morrem. Então, a importância da comparação entre o familiar e o novo, um debate constante que faz com que esse aluno seja visto como um sujeito da sua história, que está construindo uma nova mentalidade para as próximas gerações. Capacidade de comparar e contrastar todas as atividades realizadas, questionando sua própria atuação e do seu grupo. Então, quando a gente dá aquele texto de conforto e depois apresenta um outro, como que a gente pode comparar esses dois textos? E a resposta final deve ser uma leitura mais exigente do que a inicial em termos estéticos e ideológicos. Então, a gente trabalha com essa duplinha, né? A obra emancipatória, que é aquela que nos liberta, que abrange os nossos horizontes. E a obra conformadora, que é aquele leite com chocolate para dormir, né? Que é só para acalmar o coração. Então, o que a gente tem que trabalhar na escola não é o conforto. O conforto, imagine se não precisa da professora Alessandra, não precisa da Maria Miguel, não precisa de nenhum professor para pedir para Nayara ler os livros que ela lê. Ela já lê. O que esses outros professores precisam? Trazer livros que vocês não vão ler. Precisam da obra emancipatória. A conformadora já faz parte da vida de vocês. Certo? Ninguém precisa pedir para vocês lerem A Culpa das Estrelas, sei lá. Né? Vocês já leem. Bom, então, o importante... Por isso que essa obra é difícil, né? Porque ela precisa ser difícil para emancipar. Ela faz mexer com as nossas estruturas, né? E aí, as etapas, né? Então... É importante pensar que a literatura não se esgota no texto, né, porque ela está na interação, ela se completa no ato da leitura, nessa recepção. Então, tem uma receptividade, uma concretização, uma ruptura, questionamento e assimilação. Esse é o processo. Né? Então, primeiro você determina o horizonte de expectativa da turma, depois atente ao horizonte, dando o conforto, a obra conformadora. Depois, traz a obra emancipatória, você rompe com o horizonte de expectativa. O questionamento do horizonte de expectativa, justamente nessa discussão entre as duas obras. E, consequentemente, a ampliação do horizonte de expectativa. Percebam que, para esse trabalho, o professor, ele precisa ter um repertório gigantesco. Por quê? Ele precisa conhecer também aquela obra conformadora. Ele precisa conhecer a obra que é tranquila, que seja literatura de massa, que o aluno já gosta, né? Mas ele também precisa conhecer uma outra para romper com aquela primeira. Né? Então, o repertório do professor é aquilo que a gente já falou anteriormente. O professor de literatura tem que ser um leitor constantemente. Né? E não ler só o que ele gosta, né? Ele precisa ler também o que os seus alunos vão gostar, supostamente, né?
Bom, e aí o outro método, que é o método comunicacional, e eu trouxe aqui essa imagem aqui do esquema de comunicação do Jacobson, justamente porque é um método baseado nesse esquema de comunicação, que parte aí de princípios da linguística. E o seminário também foi postado na semana passada, o grupo explicou super bem. Vamos só falar rapidamente sobre ele, né? Bom, o método comunicacional, ele vai envolver esses 6 elementos da comunicação: emissor, receptor, mensagem, né, um referente ou contexto, como aparece em algumas situações, o canal, né, o meio usado para comunicação, e o código. Então, são os 6 elementos da comunicação. Possivelmente vocês devem ter visto no primeiro ano. Viram? Não sei se em linguística, não sei em que disciplina que viram, né? É muito, muito comum. Nossa, Kajak, verdade. Vocês tiveram aula Kajak, né? Gente, parece que faz, sei lá quanto tempo que a Jaque já foi para outra faculdade, né? Nossa. Então, esse é o método de comunicação. A intenção é resgatar o sentido amplo do entendimento da linguagem como molde de descrição do fazer e do pensar humanos, aspectos das teorias linguísticas que aplicam às trocas comunicativas e dão conta da natureza do fenômeno literário. Claro que esse conceito é linguístico, sem dúvida, mas hoje ele já é ultrapassado, né? A gente não usa esses elementos ainda para discutir a comunicação, mas não só, não nesse esquema tão fechado. E aí nós temos os 6 elementos que no texto da Bourdin Aguiar aparecem como remetente, mensagem, destinatário, contexto, código e contato. É que o remetente, ele aparece geralmente como emissor, mensagem, o receptor, o contexto aparece como referente, o código como código mesmo, e o contato aparece muitas vezes como canal. Nesse esquema aqui, é canal, referente, emissor e receptor. Né? Mas são outras formas de dizer o mesmo. Bom, e aí também tem a consideração a respeito das funções da linguagem, a partir desses elementos. Então, vocês devem se lembrar que dependendo do enfoque que se tem sobre um desses elementos, nós temos funções diferentes. Então, se o foco está no contexto, ou seja, no referente, a função é a denotativa, né? Ou também chamada de referencial, que é o típico do texto científico, do texto jornalístico, porque o importante nessa situação é o que se diz, é o assunto em si, né? Quando a gente tem ali o enfoque sobre o remetente, né, sobre o emissor, nós temos a função emotiva, ou também chamada de expressiva, porque o enfoque está no eu, nas minhas emoções. Então, muitos dos textos, muitos dos poemas vão trazer essa função emotiva, quando fala de amor, quando fala de sofrimento, de algum tipo de emoção. Né? Então, a função emotiva aparece com frequência nos textos literários. Nós temos o enfoque no destinatário, que é a função conativa, ou também chamada de apelativa, quando a gente tenta convencer o outro a algo, né? Então, num texto publicitário, por exemplo, você tem a indução da pessoa, você apresenta argumentos para ela tomar uma atitude que você queira, né, que compre um produto, tal.
O canal, né, e a função fática, que tem ali a função de testar se a comunicação está ocorrendo ou não, se não há nenhum ruído, né? Então, quando eu falo, vocês estão me ouvindo? Né? Isso aqui, eu estou testando justamente o canal, né? Estou estabelecendo uma função fática. O código e a função metalinguística, né? O código falando dele mesmo, a linguagem falando dela mesma, e o enfoque na mensagem, que tem aí a função poética, que é o que faz com que o texto literário seja um texto literário, né? Justamente porque não é só o que se diz, mas é o como se diz, né? O que se diz, eu estou pensando aqui nessa função referencial. Agora, como eu vou dizer, aí eu já estou pensando na mensagem. E o texto literário, ele requer essa preocupação com o como, né? Para que ele seja um texto literário, essa função é essencial. Claro que uma função não exclui a outra, né? Vocês lembram, eu posso ter mais de uma função num único texto. Então, na literatura, de modo geral, a função poética vai prevalecer por conta dessa preocupação com como eu vou estruturar o meu texto, a escolha que eu faço das palavras, porque aquela palavra vai trazer mais de um sentido, vai trazer uma interpretação distinta, vai deixar essa interpretação aberta para que a pessoa preencha isso de outra forma, né? Então, são os elementos e as funções respectivas. A interação é um empreendimento psicológico e social muito complexo, né? Essa interação comunicativa, que envolve aí uma dimensão social mesmo, né? E a partir disso a gente pensa até em hierarquia, né? A gente vai amplia isso, principalmente hoje nas teorias linguísticas, a gente sempre está pensando nesse papel social, porque não é só a questão do emissor, mas qual é o papel assumido por esse emissor naquele contexto distinto, né? Eu sou a mesma pessoa, mas eu exerço papéis sociais diferentes. Em cada contexto, eu vou me comunicar diferente, né? Então, se você está no meio do seu grupo de amigos, você vai falar besteira, você vai, sei lá, não vai se preocupar com a forma como você fala. Se você vai para a igreja, por exemplo, você já vai se policiar com alguns assuntos, com a forma como você fala, você vai tentar, enfim. Então, cada papel social exercido é diferente. O papel social da Vitória amiga é diferente do papel social da Vitória professora, da Vitória filha, né? Provavelmente, não sei como que é a relação com os pais, mas dificilmente a gente fala, o que a gente fala para os amigos, a gente não costuma falar para os pais, a menos que seja uma relação muito próxima, né? Vitória é praticamente várias faces da Vitorinha, né? Mas é natural, né? A gente não é a mesma pessoa, porque os papéis sociais exigem, né? Exatamente. Não, e geralmente aluno pensa que professor não sai, não faz nada, né? Que professor só dá aula o dia inteiro e a vida dele é essa, né? Em que à noite em casa ele só vai estar corrigindo o trabalho, que ele não viaja, que ele não faz festa, que ele não bebe, que ele não faz nada, né? Porque a gente tem essa imagem, é igual a imagem que se tem de um padre, não é? De um, sei lá, um pastor. Dependendo da atitude, fala, nossa, mas você viu o padre sem camisa na piscina? E, tipo, é a coisa mais normal que deveria ser. Mas na nossa cabeça, a figura do padre não deveria estar sem camisa numa piscina, né? São os papéis sociais que a gente não consegue separar. Enfim. Então, por isso que a questão comunicativa, ela vai além, né? E envolve
tantas questões, né, pessoais, sociais, culturais, e por aí vai. Acabando já. E aí, considerando esses elementos, essas funções, esse enfoque, né, sobre as funções da linguagem, nós temos como os objetivos e critérios de avaliação, então, evidenciar o lado expressivo dos textos, tanto quanto o seu teor referencial, quer dizer, o que ele diz. E eu acho isso interessante, porque às vezes a gente, diante de um texto literário, a gente tem a mania de ir para ele já buscando interpretações malucas. A gente fica assim, nossa, mas o que será que o autor quis dizer com isso, né? Nossa, mas será que aqui ele está... E antes de extrapolar, eu acho interessante a gente pensar assim, o que ele disse? Quer dizer, se eu fosse contar essa historinha aqui, como que ela seria? Então, o Joãozinho chegou, ele fez isso. Então, essa parte referencial, ela é importante para a gente. Não é para a gente só ficar buscando o poético. Porque, às vezes, o referencial, ele nos dá base para entender o poético, né? Então, eu tinha uma professora, ela era de literatura portuguesa, e ela pegava o poema e ela falava, olha, vamos ler o que está escrito aqui claramente. E ela ia contando a historinha do poema. E depois a gente ia para análise propriamente dita, né? Então, acho que é um exercício interessante para a gente pensar. A gente não precisa já ir começar a fazer uma análise, né? A análise começa do que é o mais objetivo, do que está escrito ali, né? E a partir disso a gente começa a pensar, fazer as relações com o contexto, né? Com a época em que foi escrita, qual era a intenção, aí a gente começa a abrir as portas, né? Então, ver o seu teor referencial, as tentativas de modificar os outros, as verificações metalinguísticas, as expressões fáticas. Então, é bem esse elemento voltado para a análise dos signos linguísticos mesmo, né? Um olhar mais linguístico. Nem todo mundo vai gostar, obviamente, né? Principalmente quem gosta muito do recepcional, que tem esse foco na abertura, não gosta tanto do método comunicacional, que está voltado mais para essas questões linguísticas. Reconhecer os diferentes textos como meios de comunicação social, identificar as regras do jogo da comunicação como fatores de organização da atuação humana em sociedade, diferenciar textos literários e textos não literários. Então, aqui é que entra essa oposição dos textos com função referencial e função poética, para que a gente possa analisar o que faz com que um texto seja jornalístico, que um texto seja literário. Analisar e correlacionar elementos e função do processo comunicativo literário, tendo em mente os seus reflexos para a vida social e cultural. E aí, as etapas, e vocês devem ver, ou quem ainda não viu, né, a apresentação das meninas, que elas foram explicando bem detalhadamente. Se alguém quiser falar alguma coisa, viu, Jana, Jaque, a Letícia não entrou, né? A Patrícia, vocês podem falar aí um pouquinho sobre o trabalho de vocês. O que vocês acharam do método? Gostaram, não gostaram? Então, aí a gente tem as etapas, né, apresentadas. Então, resgatar o lado socializante dos fatos comunicativos literários, permitir o contato com sujeitos e circunstâncias históricos, geograficamente distantes, porque aí a gente vai pensar nessa função do contexto, do emissor, quem é esse emissor, quais eram as expectativas, né, as pretensões, libertando tanto o escritor como o leitor das amarras do tempo e do espaço. O texto literário se constitui no espaço do exercício de liberdade plena do sujeito leitor,
pois nada exige que faça ou aprenda sem, com isso, negar que fala do mundo e a ele se destina, né? Tentando modificá-lo ou reinventá-lo. Aí tem as coordenadas apresentadas pelas autoras, e acho que até a Letícia, não é, que explica essa parte, se eu não me engano, sobre aí o emissor, suas intenções e preocupações. Então, ele começa a trabalhar cada um desses elementos, né? Para pensar no emissor, depois pensar na mensagem, as suas características, o receptor, suas intenções e pressuposições, o canal e os obstáculos ao contato que podem ocorrer, o código empregado para organizar os signos através da regra de combinação, e muitas vezes o código é um obstáculo, né? Justamente porque dependendo da época da obra, isso gera um estranhamento para o leitor, e o contexto implícito com suas circunstâncias espaciais e temporais específicas. E aí elas organizam aqui as etapas, né, do método. Então, contato com textos que comuniquem um fato individual ou social, identificação dos elementos do jogo comunicativo, e tanto que nessa parte ela mostra vários exemplos de jogos mesmo, né, de como criar esse jogo comunicativo, quem é o emissor, quem é o receptor. Vocês vão ver lá no seminário. Análise das funções linguísticas expressas nos textos comunicativos, então, analisar a função fática, função conativa, função emotiva, enfim. Exame das formas de manifestação da função predominante, por isso que é uma análise bastante voltada para a linguística, porque você vai para a materialidade provar, olha, como que essa função se manifesta, e cotejo dos textos quanto à predominância de funções linguísticas. Então, quais são os textos que têm uma predominância da função referencial, quais são os textos que têm uma predominância da função emotiva. Então, trabalhando com, por exemplo, textos com função emotiva, e aí dá até mesmo para comparar. Então, por exemplo, muitas músicas trazem função emotiva, né? E aí dá para trabalhar como que se dá a uma obra e como se dá a outra, né? Enfim, então esses eram os tópicos apresentados nos textos, e depois, com detalhes, quem ainda não viu, vai ver lá no seminário das meninas. Meninas dos 2 seminários, eram só meninas, né? Acho que dos meninos já tinham sido lá, que era do criativo, que era o Rafael e o João, né? O que vocês têm aí para dizer? Janaíne, Jaqueline, falem aí. Patrícia. Do outro grupo que era, agora eu não lembro quem que era, do outro grupo. Fugiu. O que vocês acharam dos 2 métodos? Vocês gostaram do método que vocês apresentaram? A Jaque gostou. Falou muito rápido. Janaíne apresentando, 2 minutos. As demais, 10 minutos cada. Mentira, não sei, mas ela tá aceleradinha, né? Ai, Janaíne. Só você. Mas tá bom, então. Então é isso, gente. Estou me medicando já. Ao persistirem os sintomas, consulte o médico, viu, Janaíne? Dá? Ai, gente. Gente, então é isso. Daqui a pouquinho eu vou colocar o vídeo das meninas que fizeram sobre o
o método semiológico, tá bom? Já coloco lá este vídeo aqui e o das meninas. Belezinha? Boa noite para vocês. Até mais. Cuidem-se. Leiam literatura de massa, mas também leiam outras obras. Quem quer falar? Eu falei boa noite, prof. Boa noite, Camila. Beijo. Beijo, Tchau, gente. Pro. Tchau, tchau.